Bom dia, vamos dar início à nossa aula, que é a última aula do meu currículo. Alguém gostaria de começar com a palavra de oração? Algum voluntário ou voluntária? Tarcísio está sendo... Opa, vi ele tirando a máscara, eu digo, deve ser para orar, corra boa. Vamos orar então, né, com o Tarcísio. Muito bem. Vamos então, onde foi que nós ficamos na última aula? Como comentei, hoje nós vamos concluir a vida, as jornadas de Paulo. Mas onde foi que nós ficamos na aula passada? O que estava acontecendo com Paulo? Qual era a cidade que ele estava? Ele conversou com quem? O que estava acontecendo na vida dele? Sendo julgado. Muito bem. Você lembra da cidade? Não, ele estava indo para Roma, mas antes ele chegou na cidade X, que era mais protegido, ele foi preso em Jerusalém, mas levaram para uma cidade onde ele seria mais protegido, que é onde os governadores moravam, muito mais... Cesareia, muito bem, então de lá, nós deixamos ele lá conversando com um governador e um rei, né? E dali, valeu grande Pepe, brigadão. E dali vamos começar então a viagem dele para Roma, tá bom? São os dois últimos capítulos de Atos. Vamos lá para Atos 27. Vamos ler trechos desses capítulos, desses dois capítulos aqui. Mais uma coisa, algumas informações prévias aqui. Paulo deixou a cidade de Cesareia, pegaram um navio que foi rumo ao norte ali, passaram na cidade de Sidon, Fenícia, hoje Líbano, e foram ali pela costa. E mais adiante pegaram outro navio bem maior, porque ia até Roma. Ele estava aos cuidados de um centurião chamado Júlio, e tinha outros presos também, e havia dois companheiros de viagem dele. Quem sabe quem são os dois companheiros que estavam com ele nessa viagem tão dramática? Um deles eu vou dar uma dica, ele está narrando de primeira mão o acontecimento. Nós pegamos o navio, nós e então quem era? Lucas, muito bem, o autor de Atos. Então, ele estava lá pessoalmente, ele testemunhou tudo aquilo ali. Tá? O outro era Aristarco, um certo irmão de Tessalônica. Tá bom? Então, estavam lá, chegaram num certo local, trocaram de navio, pegaram um navio bem maior, que vinha de Alexandria. Aliás, é interessante que Alexandria... Onde é que fica Alexandria, hein? África, muito bem. E país? Egito, muito bem. Então, naquela época, uma das cidades maiores do Império, construída por Alexandre, séculos antes, mas era uma grande cidade, Alexandria. Então, e o Egito era conhecido como o celeiro de Roma, que é isso, muito do que Roma consumia em termos de alimento vinha do Egito, muitos cereais, trigo e tal. Então tinha navios mercantes grandes que vinham do Egito para Roma, e esse devia ser um deles. Tá? Então, Paulo pegou esse navio, então foram dali para Roma. Mas os ventos começaram a ficar meio complicados. A navegação estava começando a chegar no ponto, na época do ano, meio perigosa. Quando chegava mais ou menos outubro, por aí, começava o inverno, então a navegação tinha que parar durante todo o inverno. Então passavam uns 3 meses, mais ou menos, sem ter navegação. Parava tudo por causa do inverno. E estava chegando perto desse período. Pelo jeito ainda daria tempo, mas estava chegando, começando a ficar perigoso. Então os ventos já estavam meio contrários, ele navegando com certa dificuldade. Foram margeando aí a ilha de Creta, e pararam num certo local chamado Bons Portos, que parece que não era dos melhores lugares, não, o nome era propaganda enganosa. E quando chegaram lá, o tempo não estava bom. Então vamos ver o que aconteceu. Versículo 9 e 10. Quem quer ler? Atos 27, 9 e 10. Eles estão lá na ilha de Creta, que é margeando, chegando perto desse Bons Portos. Pois não, a irmã vai ler, por favor. Eles estavam lá e vamos ver o que aconteceu. Isso, Paulo deu um conselho interessante. Analisando a situação, quem era Paulo? Era um preso. Então tinha as pessoas mais que... A liderança dessa viagem, por assim dizer, era o capitão do navio, o dono do navio que estava lá, e um centurião também tinha certa autoridade, como centurião militar romano, ele tinha essa autoridade. Mas se fosse pensar as pessoas mais influentes ali, que tomavam decisões, eram esses três. O centurião, pela sua autoridade militar ali, o dono do navio e o capitão, esses três. Aí, além deles, tinha vários prisioneiros, muitos marinheiros estavam lá, e
provavelmente outras pessoas também. Mas quem era Paulo? Um preso, chegando lá dando um conselho. Olha só, mas a gente sabe muito bem quem era Paulo, né? Eu estou dizendo, no lado humano, como nós vimos aqui, o centurião, aliás, a gente só viu ler o 9 e 10. No versículo 11, olha o que diz. Atos 27, 11. Isso, ok. Humanamente falando é até compreensível, mas a gente sabendo quem era Paulo, a gente sabe que não era bem assim. Então, a população pensou, não, esse porto não é bom para invernar, passar 3 meses aqui, talvez fosse um lugar mesmo, esse lugar de ninguém, né? Então, não, vamos procurar um lugar melhor, um porto maior, já que a gente não vai poder prosseguir viagem mesmo, que realmente o tempo está apertando, vamos costeando a ilha aqui até chegar num lugar melhor, e tinha um lugar melhor. E Paulo, como vocês acabaram de dizer, não, vamos ficar aqui, não vamos sair daqui que é imprudente. Mas foram, e o que foi que aconteceu então? No começo, até que o vento estava brando, eles, que bom que nós saímos de lá, está tudo ok, como a gente quer. Porém, olha o versículo 14 e 15, o que diz? Pronto. Euroquilão, tudo indica que quer dizer nordeste, um vento nordeste. Ou seja, quando eles viram, não tem como. Vamos deixar aqui o vento levar, que não tem como resistir isso, não. Ou seja, eles viram, puxa, nós fizemos uma tolice. Né? Versículo 16 e 17, o que diz? Mônica, pode continuar lendo? Já está lendo aí? Isso, aí a coisa foi complicando cada vez mais. Recolheram o bote, cingiu o navio. Aqui tem interessante que essa narrativa de Lucas tem vários termos técnicos de navegação, de náutica. Então, até hoje não se sabe exatamente o que ele quis dizer com aquilo. Cingiu o navio, o que é isso? Talvez passavam umas cordas, algumas coisas fortes ao redor de todo o casco do navio para impedir que ele se quebrasse. Algo assim. Tem várias opções. Deve ser algo em torno disso. Amarrar alguma coisa no navio para fortalecê-lo. Deve ser isso. O que é sirte? São os bancos de areia movediça que ficavam longe dali, lá na África. Mas eles, com medo, tentando ser prudentes, vai que o navio vai até lá. Ficaram com medo. Como falei, uns bancos de areia movediça ali perto da África, já a centenas de quilômetros, mas eles ficaram com medo. Será que a gente vai bater lá? Enfim, então arriaram os aparelhos. Não sabemos exatamente o que é isso. Deve ter alguma coisa ligada com vela, alguma coisa que jogaram fora. Não sabemos exatamente o que seria, mas foram lá. Versículos 18 a 20. Olha só a coisa piorando. Pronto, aqui eles estavam mesmo agora, o pensamento normal era, não tem mais jeito. Então, além do vento levando para ninguém sabe nem onde, uma grande tempestade, vários dias sem ver céu, sem ver sol, sem ver nada. E eles próprios aliviando o navio, jogando a carga fora. Então, dinheiro, né? Muito dinheiro ali, vindo do Egito, devia estar cheio de mercadoria, jogando fora para ver o que acontecia. Versículo 21 em diante acontece uma coisa bem interessante. Paulo toma a iniciativa ali. Olha o servo de Deus assumindo a liderança numa situação dessa realmente calamitosa. 21 em diante. O Tarcísio já está lendo, pode continuar lendo, por favor? É interessante. Agora Paulo mesmo, pessoal, no desespero mesmo, viram. Paulo recebeu uma visão, como acabamos de ver. Interessante que, como Deus é soberano na maneira como Ele se revela para as pessoas. Durante 3 ocasiões anteriores no livro de Atos, Cristo apareceu em pessoa para Paulo. E agora um anjo. Ah, por quê? Qual é a diferença? Não tem explicação. Não adianta a gente ficar especulando, criar uma doutrina em cima disso. Mas seja como for, a gente pelo menos vê que Deus é soberano. Quando Ele quer, o próprio Senhor Jesus aparece. Quando Ele quer, um anjo aparece. Mas em termos de efeito, é o mesmo no sentido... Claro, não quero comparar Cristo com o anjo. É muito melhor ver Cristo do que o anjo, com todo respeito aos anjos. Mas mesmo assim, em termos de efeito prático de conforto, o resultado é o mesmo, é Deus falando conosco, não é isso? Embora, claro, que a gente queria ver mais Cristo, mas a gente vai vê-lo eternamente. Seja como for, uma mensagem diretamente de Deus, garantindo que eles não iam se perder. Aqui tem algo interessante, Paulo se posicionou publicamente aqui como crente, né? Eu sirvo a Deus, né? Interessante como ele diz, tenha um bom ânimo, eu confio que isso sucederá. Tem uma frase aqui que a gente pode ficar pensando, o que quer dizer essa frase? É interessante essa frase. Tem algum aqui que lhe chamou a atenção de modo especial? O que ele quis dizer com isso? O anjo. Exatamente. Quem falou que de máscara é impossível reconhecer a voz, quem é tudo? Monique. Bem, eu achei que era pelo lugar da voz ali, mas é isso mesmo. Excelente, Monique. Te deu. Deu em que sentido? Interessante. O que a gente pode ver seja o que for o sentido exato, por causa de Paulo, Deus fez com que todos ficassem vivos. Alguns sugerem que Paulo tenha orado por eles todos, e Deus atendeu a oração de Paulo, dizendo, nenhum vai morrer, é uma possibilidade. Seja como for, uma coisa é clara, eles iam sobreviver por causa de Paulo, por causa dele, Deus, e isso como um presente para Paulo. Interessante isso aí, Deus não só ia atender isso, honrando a Paulo, e Paulo ia ser presenteado com essa bênção que Deus daria. Ninguém aí vai morrer.
Interessantíssimo isso, né? E aí vai. E olha para o aspecto profético, não só de que eles não iam morrer, mas tem outro um detalhe profético aqui importante. Qual? Também, correto, eu pensei que foi outra coisa, mas isso está certo também. Ele disse, você vai comparecer perante César, não vai morrer. E tem outro também, um detalhe aqui. Mas uma coisa profética, bem de detalhe terreno mesmo. Vai acontecer algo, o quê? Como é? Também, mas tá pior que vocês estão descobrindo mais coisas do que eu tinha perguntado. Tá certo. Mas tem um ponto aqui que é bem interessante. Ele olha, vai acontecer isso. Isso. Vocês vão chegar numa ilha. Ou seja, é um detalhe profético. Como é que sabe que é uma ilha? Deus disse, vai ser uma ilha. Né? Ok? Vamos lá. Versículo 27 em diante. Vamos ler. Ok. Vou avançando aqui um pouquinho. Quando chegou na 14ª noite, já 2 semanas naquelas condições terríveis, ou sem comer nada, ou comendo pouquíssimo. Paulo depois vai comentar que eles passaram 14 dias sem comer. Sim, mas talvez seja uma maneira de dizer que comendo muito pouco. É possível que passar 2 semanas sem comer nada é quase impossível. Mas seja como for, Deus poderia ter feito isso, sim. Mas é possível que seja uma linguagem figurada no sentido de vocês estão sem comer quase nada. Ele diz, vocês estão sem comer. Daqui a pouco Paulo vai dizer, mas seja como for, estavam em condições péssimas de alimentação, imagine frio, água entrando, pânico, tudo aquilo, né? A situação pior possível. Então, quando chegou lá, os marinheiros começaram a perceber que eles deviam estar chegando perto de terra firme. Por quê? Não sabemos o motivo, mas no versículo 14 diz, eles pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Talvez pelo barulho de ondas, muito longe ainda, mas eles talvez tenham percebido alguma coisa, no barulho de alguma coisa, de ondas quebrando, não sabemos exatamente, mas eles pressentiram. Então, o que eles fizeram? Começaram a lançar, a que chama de prumo, para ver a profundidade. Mediram lá, deu tanto, pelo jeito aqui, 27 metros, uma coisa assim, em torno de 30 metros de profundidade. Aí andaram mais um pouquinho, mediram de novo, estava menos a profundidade, estava diminuindo. Então, digamos, de 30 metros passou para 20 metros, mais ou menos isso. Então, quando eles viram, realmente nós estamos nos aproximando de uma terra, o que deu um grande alívio. Então o que eles fizeram? Como estava de noite, meia-noite, eles tinham medo do que vai acontecer. Nós podemos bater em alguma rocha. Então eles resolveram, por segurança, como não estavam enxergando absolutamente nada, colocaram 4 âncoras lá. Desceram 4 âncoras para o navio ficar parado ali. Entendo eu, por segurança, até porque quando amanhecesse era mais fácil deles verem e tentarem se desviar de alguma pedra. Tá? Bom, versículo 30 a 32, quem quer ler? Olha só, que tal, muito amigos, né, esses marinheiros, gente boa, né? Já pensou? Vamos fugir, vamos deixar esse pessoal aqui, vamos pegar o bote e vamos embora. Deixa eles aí, vão se acabar aí e vamos pegar esse bote. É uma história um pouco estranha, por quê? Porque é conhecido que, numa condição dessa, escuro, pegar um bote para sair é quase um suicídio. Normalmente seria, o mais seguro fiquem no navio, mas por algum motivo eles quiseram fazer isso, alguns até questionam a narrativa. Não pode ter marinheiros experientes não iam fazer isso. Mas não pode questionar se está aqui na Bíblia, o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever exatamente isso, é porque é absolutamente inerrante, foi assim. Então, o que se explica? Como é que marinheiros experientes fazem uma coisa dessa? Talvez o pânico mesmo. Então, pelo pânico, vamos embora, deixar esse pessoal aí, vamos se virar aqui. Pode ter sido isso. Seja como for, na hora, Paulo diz, se saírem, não está garantido salvação de nenhum de vocês, salvação física aqui no caso. Né? Então, mandou, corta logo o bote, pronto, deixa o bote embora. Então, vimos aqui uma medida enérgica rápida para evitar isso. Né? Continuando, 33 a 37. Tiago já estava lendo, pode continuar, por favor, 33 a 37. Beleza. Muito bom. O que a gente pode ver aqui? Novamente, Paulo diz que está sem comer sem nada ter provado. É possível que seja literal? Sim, mas é possível que seja em termos gerais, vocês não estão se alimentando como deve. Estou só repetindo aqui. Né? Disso depende a vossa segurança. Interessante. Comam, isso depende da nossa segurança. Ou seja, se teoricamente eles não comessem, Paulo não garantiria os resultados. No lado humano, eles precisariam de muita energia para o que ia acontecer em poucas horas. Vocês vão já ver o que vai acontecer. Eles precisavam ter força, eles estavam sem força. Imagina, dias sem comer, ou comendo o mínimo possível, só beliscando, como se diz, não sei. Mas imagina, então eles precisavam de força física. O que é interessante é que o fato de ter sido profetizado que eles iam ser salvos, todos salvos fisicamente, é verdade, profetizado, porém não anula o fato de que Deus usa meios humanos para operar aquilo e que as pessoas são responsáveis para cumprir os meios humanos. A profecia de Deus vai se cumprir. Quando é uma profecia mesmo, eu vou fazer, ele faz.
mas não anula o fato de que ele usa novamente, então ele dá ordem, façam assim, tá. Então, uma coisa não anula a outra. Então, teoricamente, se eles não tivessem seguido as instruções de Paulo, ou seja, se esses do bote, os maridos, tivessem fugido, teoricamente, Deus ia dizer, não vou mais salvar. Teoricamente, só que estava profetizado, ia acontecer exatamente isso. Né? E a mesma coisa aqui, como? Vocês vão precisar de força. Né? O que Paulo fez aqui foi bem interessante. Ele tomou a liderança, já estava tomando, e o que ele fez aqui? Pegou um pão, partiu, comeu, e os outros comeram também. Parece com quem? Com Cristo, né? Parece muito interessante que Paulo aqui, ele se assemelha muito ao Senhor Jesus em várias coisas que acontecem aqui, a gente vai ver. Olha, Paulo está sendo, eu não diria um tipo de Cristo, porque um tipo é algo que aponta para algo que vem na frente, é um tipo, tem um tipo aqui, é um exemplo de alguém que vem depois, aqui Paulo vem depois de Cristo, evidentemente, mas o fato é que ele é um modelo. Muitas coisas que Paulo fez aqui durante todo esse episódio, ele aponta para o que Cristo fez ou faz. Depois a gente vai abrir para vocês compartilharem isso. O que vocês viram? Agora não. Mas o que vocês viram que Paulo fez, que é muito parecido com o que Cristo fez? Ou seja, quem olhasse para Paulo, via Cristo agindo. Pronto. Esse foi um dos pontos. Até visualmente ele ali, liderando a alimentação das pessoas. Não é isso? Bom, ao amanhecer, terra à vista. Pronto. Então vamos para o versículo. Uma curiosidade que Lucas diz aqui, que estavam 276 pessoas ao todo. Por que ele diz o número exato de pessoas? Talvez para deixar bem claro que todas elas foram salvas, e não é uma coisa meio geral, nesse caso é absolutamente literal, aqui não tem linguagem figurada não, todos vão ser salvos, a maioria, não, é todos mesmo. Então, o fato dele dizer a cifra exata, mostra com exatidão que Deus cumpriu. Ele não disse, os 276 foram salvos. Mas é claro, quando ele diz, nós estamos tanto, e todos foram salvos, é evidente que foram todos eles, literalmente. Então, para dar mais peso ao cumprimento literal dessa promessa aqui do Senhor. Ok? Versículo 39 em diante, o que diz? Isso, pode. Ok, então, viram aí. Não, onde é que nós estamos? Não sabiam. Vamos já saber que lugar é esse. Paulo vai já identificar, e o lugar é identificável até hoje, existe lá o lugar hoje, tem gente que mora lá e tal, mas aqueles, quando chegaram lá, não viram nada disso, né? Largaram tudo e deixaram ir para a praia. O plano dele era encalhar lá na areia mesmo, vamos encalhar, vamos levar até a praia, o navio vai ficar aqui, né? Mais um novo suspense ali, olha, acontece um novo suspense divino aqui, divino no sentido de que Deus permitiu esse suspense. 41 em diante, olha o que diz. 41, a Carmen pode continuar, por favor? Ou seja, estava um pouquinho longe ainda do mar, quer dizer, da praia, vendo a praia ali, mas estava um pouquinho longe, o navio não ia mais, encalhou ali, enganchou ali e se quebrando, vai embora. Nem adiantaria ficarem ali muito tempo que o navio ia se acabar. Pânico, poderia acontecer pânico novamente, e agora? Mas olha que coisa que vai acontecer ainda. 42 e 43, Carmen. Oh, que coisa interessante. Mais uma vez aqui um suspense grande. Além do navio estar, já comentei, os soldados queriam matar os presos. Que tal? É malvadeza? É. Agora, não estou justificando, porém saibam que se acontecesse de algum preso fugir, o soldado ia ser morto. Então, eles estavam salvando a própria pele. Novamente, não estou justificando, mas não era crueldade, vamos matar só de mal. Não. Eles pensaram, se os presos fogem para lá, para a terra, e somem, desaparecem, quando a gente for prestar contas para os nossos superiores, cadê os presos? Eles iam pagar com a vida os presos que fugiram. Então, eles estavam ali cumprindo ordens e garantindo a própria sobrevivência deles. Agora, numa situação desesperadora dessa, a pessoa ainda pensar nisso é complicado, é quase inadmissível, né? Chegar no ponto, rapaz, deixa esses presos serem salvos. Mas, enfim, nós não estamos na pele deles, seja como for, é horrível. Imagine para os coitados dos presos, depois de sobreviverem a uma coisa tão terrível como essa, ainda serem mortos para não fugirem. É uma situação terrível de qualquer jeito. Seja como for, o final foi glorioso nesse aspecto dentro da narrativa, a última frase, e foi assim que todos se salvaram em terra. Pronto, Deus cumpriu a sua promessa, mantendo dificuldades, mantendo surpresas, mantendo sustos, mas Ele cumpriu, né? Mas a história não terminou não, ainda tem mais coisa que continua, vamos continuar aqui a nossa narrativa. Chegaram lá, e vamos já ver o versículo 1, diz uma vez, em terra, capítulo 28, 1, verificamos que a ilha se chamava Malta. Ok, essa ilha existe até hoje, claro que a ilha existe, não quer dizer que o local é bem conhecido, chamado de Malta, sim, tem gente lá morando normalmente,
Tem um lugar que tradicionalmente acredita-se que foi onde Paulo, eles chegaram, tem uma estátua de Paulo lá grande, então é bem conhecido isso. Imagino que o turismo da cidade hoje muito se deva em relação a esse importantíssimo incidente. Talvez o ponto mais importante dessa ilha hoje seja isso, que foi onde aconteceu esse incidente. Mas naquele contexto, 2000 anos atrás, era bem diferente do que é hoje, um local bem civilizado, até um certo ponto desenvolvido. Olha só, versículo 2 em diante. Quem quer ler? Atos 28, 2. É interessante, é a Monique que está lendo, né? É interessante esse aí, que a gente vê assim, até, ai, que legal, parece um filme de aventura. Vai viver. Vai passar. Imagine você um dia que você pega uma escuna, uma jangada, ou sei lá o quê, vai longe, e você vê o perigo de não voltar mais, é desesperador, é pânico puro. Imagine 14 dias desse jeito, né? Sem comer, ou absolutamente nada, ou o mínimo do mínimo, a ponto de poder dizer que está sem comer, 14 dias, fracos, emocionalmente, imagine como você estava, né? Nadando ali, vocês viram que muitos tiveram que nadar até a praia, os que sabiam nadar, imagine naquelas condições, né? E chegaram lá, ainda estava chovendo e frio. É tudo assim. Deus realmente permitiu uma situação muito inóspita, muito complicada mesmo para aquelas pessoas. Deus permitiu, tinha um plano perfeito, não tenha dúvida disso. Mas Ele permitiu, ainda estava chovendo. Mas o lado, olha aí, Deus já começando a mostrar as impressões digitais dele no alívio que Ele estava dando, um alento. As pessoas da ilha aqui são chamadas de bárbaros. Por que bárbaros? Aliás, não é a gíria, bárbara, isso é bárbara, é legal. Claro que não, bárbara é uma pessoa bárbara, no sentido, mas será que é bárbaro no sentido de selvagem? O sentido aqui é que, não, literalmente, é que não fala grego, então pode ser que não fossem pessoas realmente selvagens, como índios, ou não estou dizendo que o índio é selvagem hoje, não é isso, mas seja como for, pessoa da selva. Não, eram pessoas que não tinham cultura a ponto de não falar grego, por isso que era chamado de bárbaro. Não quer dizer que eles eram bárbaros no sentido de, como já falei aqui, tá bom? Trataram com singular humanidade, literalmente filantropia, né? E acenderam a fogueira e foram até hospedados ali, a gente vai já ver mais algo sobre isso. Versículo 3, olha o que aconteceu. A Monique pode continuar lendo, por favor? E pode até o 5 e o 6 também, por favor, Monique. É interessante que uma mudança foi rápida, né? A mudança de opinião aqui. É interessante, acho que tem até talvez um toque de humor reverente de Lucas aqui. Mas seja como for, mais um suspense, mais um susto aí que Deus permitiu. Já pensaram, depois de tudo que Paulo já passou, já comentamos, na hora que está pegando os gravetos ali para fazer uma fogueira, uma serpente pega, morde ele, pica ele, mordeu mesmo. Detalhe, devia ser venenosa. Sim, porque as pessoas da ilha viram a cobra e disseram, ele vai morrer. Eles conheciam, eles deviam conhecer aquela serpente. Então, eles não, com muita probabilidade, era realmente venenosa, tanto a ponto de, repetindo, ser reconhecida pelos malteses lá e viram, epa, essa serpente picou ele vai morrer, vai já cair morto aqui. Devia ser venenosíssima. E dentro das crenças dele lá, eles acharam, então, como ele é um assassino, já que não morreu ali, vai morrer aqui, né? Mas, como nós vimos, nada aconteceu com Paulo. Então, aqui não é dito explicitamente que houve um milagre, mas eu acho que não precisa nem dizer, é muito claro, apesar de que eu não posso provar, mas tudo indica que realmente Deus agiu soberanamente ali, miraculosamente, desfez o efeito desse veneno no sangue de Paulo, e Paulo não morreu, e a opinião pública mudou muito rápido. De verem Paulo como um assassino, agora estavam vendo como um Deus, rapidamente. O que aconteceu então? Versículo 7. O que diz? Pode ir, até o 10. Interessante. O pai desse Públio era o chefe lá da ilha, do local, né? Estava doente, com disenteria, muita febre, e Paulo colocou as mãos dele e o curou. Em vista disso, muita gente afluiu ao lugar para ser curada, ele curou todos na ilha. Muitos milagres aí nessa ilha que Deus permitiu. E acabou sendo honrado. Olha o alento que Deus estava dando a Paulo ali, depois de tanto tribulação ali naqueles dias, 2 semanas no temporal ali perdidos, pronto, numa ilha, muito bem honrado, a gente acabou de ler, não tem nem o que comentar muito. Mas vamos prosseguir, depois a gente vai fazer alguns comentários, mas vamos ver logo a narrativa, para não perder o fluir da narrativa aqui, tá? O que acontece? Passam-se 3 meses, o tempo do inverno, chega novamente o tempo de poderem navegar, eles pegam o navio que estava lá por causa do inverno, pegam e finalmente vão até Roma. Interessante como Lucas aqui vai descrevendo cada local.
Uma curiosidade, Lucas aqui, o autor de Atos, ele é bem acurado nas informações geográficas, é impressionante. Inclusive, isso aqui é uma peça da literatura extra-bíblica. Então, é muito respeitada essa narrativa de Lucas pela exatidão com que ele descreve não só os locais geográficos onde eles foram, desde que saíram de Cesareia, até rodearem a ilha de Creta, e chegando a Malta, de Malta indo até Roma, ele diz os lugares bem certinho, com o tempo, tudo comprovável. Inclusive, teve pessoas depois que foram comprovar mesmo no local para ver se batia as informações, batia perfeitamente. Além dos termos náuticos que eu já comentei, Lucas é muito preciso, é um excelente historiador, além de médico, né? Então, ele narra com muita precisão, o que é um bom testemunho da veracidade das Escrituras. Então, secularmente, quer dizer, as pessoas seculares vendo isso, puxa, olha só, a Bíblia é cheia de fábulas, né? Mas isso aqui na cabeça deles, né? Mas isso aqui que ele está narrando é tudo acurado, é tudo correto, geograficamente e tal. Bom, então ele vai descrevendo aqui, descrevendo como é que eles chegam até Roma. Então, dali eles param no versículo 12 em Siracusa, depois chega até Régio, eu estou no versículo 13, já chegam em Puteoli, então, versículo 14, já estão chegando na Itália, estão rumando ali, já estão na viagem por terra, tá? Saíram de Malta, chegaram, passaram em outra ilha, lá, Siracusa é a cidade, chegaram no continente, Itália. Então, ele foi dizendo cidade, local em local, já na Itália, até chegar em Roma. Então, versículo 14, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, o que é Ápio e 3 vendas? Locais a cerca de 50 quilômetros de Roma. Ou seja, não é a cidade ainda, mas pertinho da cidade. O que diz que as pessoas souberam que Paulo estava vindo e viajaram 50 e poucos quilômetros até esse local para recebê-lo lá, uma verdadeira comitiva. Ele honrado, recebido por irmãos em Cristo, que o acompanharam até chegar em Roma. E assim ele chega em Roma. Versículo 16... diz assim: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Pronto, agora Paulo está em Roma, aguardando o julgamento, mas foi um período relativamente tranquilo. O que ele fez? Logo depois, como vimos, ele não estava numa prisão, numa masmorra, estava em casa, uma casa alugada, mas preso, sempre um soldado acorrentado ao lado dele, né? Aliás, bom para o soldado. Imagine se o soldado está guardando só Paulo. Imagine o que esse soldado deve ter ouvido, né? De coisas importantíssimas, fundamentais. Seja como for, ficou esse tempo lá. Uma das primeiras providências de Paulo, juntou os judeus de Roma, foi bem estratégico, corretamente, com sabedoria. Ele foi lá porque ele tinha sido preso pelos judeus. Na verdade, pelos romanos, mas os romanos livrando dos judeus. Quem ocasionou a prisão de Paulo foram os judeus, e chegou lá por causa disso. Então ele teve que apelar para Roma por causa disso. Ele juntou os judeus da cidade, aliás, Roma era a cidade número 1 do mundo naquele dia, cidade importantíssima, maior, etc, etc. Então, como um centro estratégico, era muito importante que ele explicasse ali para os judeus dali, que dali o evangelho poderia se espalhar bem rapidamente, né? Então ele junta, explica o que aconteceu: estou vindo aqui porque eu fui acusado, não fiz nada de errado pela lei, etc, etc. Inclusive eu estou aqui, apelei para César, não porque eu quero denunciar Israel, disse bem claro, não vou falar mal da minha pátria, não é isso. Aí ele explica a situação dele, e os judeus lá que se reuniram, disseram: nós não vimos falar nada de você. Os judeus de Jerusalém, que foram os responsáveis pela confusão lá, os líderes de lá, disseram, não chegaram denunciando lá, quer dizer, não enviaram nenhuma informação de que Paulo estava sendo acusado, etc. Não sabiam de nada. Então Paulo marcou com eles um dia, eles se reuniram na casa de Paulo, muita gente, e Paulo evangelizou. Então, o livro de Atos termina com isso. Vou já voltar para fazer algumas aplicações, mas para fechar logo a narrativa, olha o versículo 23, que coisa interessante. Quem quer ler? Atos 28, 23. E o 24, por favor. Interessante. Aliás, quando diz aqui eu disse que ele chamou os judeus, não é toda a população judaica da cidade, é muita gente. Ele chamou os principais dos judeus, ele chamou a liderança dos judeus, tá? Representativo aqui. Mas olha informações valiosas aqui. Diz que Paulo, na própria residência, pregou para eles. Olha só, Paulo não teve nem o trabalho de sair de casa. Onde ele estava, eles vieram até Paulo para ouvir o evangelho. Que porta aberta, né? Desde a manhã até a tarde, ou seja, uma longa exposição,
Qual era o assunto da exposição? Testemunho de quê? Do reino de Deus. Procurou persuadi-los. Interessante que a pregação do evangelho não é meramente narrar fatos para satisfazer a curiosidade de ninguém, não, é persuasão, é para persuadir, convencer no lado humano, fazer o possível para convencer a pessoa de que aquilo é verdade como é, né? Então, o meu é persuasão a respeito de Jesus, olha a ligação aí, reino de Deus com Jesus, ligadíssimo, Jesus é o rei, né? Tanto, e o que foi que Paulo usou para isso? A imaginação dele, a criatividade dele? Não, qual foi a base que Paulo teve? Aqui diz, lei de Moisés e profetas, o Antigo Testamento, Tanar, é a Bíblia judaica, que é o nosso Antigo Testamento. Então, Paulo usou a base bíblica que os judeus criam para falar de Cristo. Olha aí, falando, cheio de promessas messiânicas no Antigo Testamento. Paulo usou o Antigo Testamento para falar de Cristo, cheio de profecia messiânica. Então, Paulo usou para falar deles. Alguns creram, outros não. Paulo termina com a citação de Isaías, fortíssima, que diz que os judeus não iam crer, vão ver, mas não vão enxergar, vão ouvir, mas não vão entender. Citação de Isaías capítulo 6, Paulo cita aqui dizendo, olha, vocês não estão crentes porque está profetizado isso, ou seja, mais responsabilidade em cima deles, mostrando que a palavra de Deus está se cumprindo, e uma oportunidade deles se tocarem e dizer, puxa, nós vamos crer. Mas foi isso. Então, no versículo 28, ele termina dizendo, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E versículo 30 e 31, quem quer ler a conclusão do livro de Atos? Isso, interessante. O que Paulo fazia? 2 verbos aqui. 2 verbos. O que Paulo fazia nesses 2 anos? No versículo 31. Pregar e ensinar. Dois verbos aqui importantíssimos quanto ao evangelismo. Pregar, pregação e ensino. As duas coisas. Está aqui ditas acerca de Paulo. Qual é o assunto do pregação e ensino dele? Reino de Deus, repete aqui, Lucas repete o que ele já tinha dito, e novamente as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa, Lucas enfatiza aqui, ele tinha acabado de dizer ali no versículo 23, é que ele enfatiza o assunto, reino de Deus, Jesus Cristo, e qual era o modo como Paulo fazia isso? Diz aqui, toda a intrepidez, ousadamente, claramente, abertamente. A ideia é essa, sem impedimento algum. Pronto, então Deus deu essa honra a Paulo, 2 anos, relativamente tranquilos, ali em Roma, pregando muito o evangelho. Ok, então chegou o fim do livro de Atos, chegou o fim das jornadas de Paulo, mas agora vamos fazer algumas aplicações do texto que nós lemos aqui. O que você tiraria de interessante para a sua vida? Isso que nós vemos aqui. Amém. Corretíssimo, Elisângela, é isso mesmo. Perseverança mesmo, independente da reação das pessoas. Não é fácil, mas é possível. Paulo deu exemplo aqui, nós podemos seguir. O que mais? Oi, Mali. Ótimo, excelente. A Mari já pegou um ponto interessante que eu queria explorar agora também, ela já inaugurou, esse que eu gostaria de trazer aqui agora. Em que pontos Paulo aponta para Cristo aqui? Esse é um. Olha que analogia. Nós somos salvos estando colados em Cristo. Pronto, salvos espiritualmente, eternamente e tal. Aqui, no aspecto físico, salvação física do naufrágio, eles estariam salvos por causa de Paulo. Paulo era uma espécie de intercessor, entre aspas, sacerdote, intermediário entre eles e Deus, 1000 aspas aqui, mas no sentido de que Paulo era representante. Por causa de Paulo, Deus o viu e beneficiou todos eles, mas eles tinham condições a cumprir. O quê? Cola em Paulo. Então, no caso, apesar, é lógico, nós sabemos que a salvação é pela graça, mas Deus não dá salvação para qualquer um para viver do jeito que quer, não, Ele dá a salvação pela graça aos que creem e obedecem, óbvio, não é pela obra, você sabe muito bem que não é pelas obras, mas como é que a gente evidencia que recebeu a salvação? Porque crê e obedece, óbvio. Então, no caso aqui, seria confirmado através de obedeçam a Paulo. Então, os que quiseram fugir no bote, errado, então não vão salvar não, opa, cola em Paulo e segue o que Paulo fez. Então, muito interessante esse aspecto de Paulo como representante aqui. Outro ponto que Paulo aponta para Cristo aqui, servo e humilde, servindo com as próprias mãos, jogando fora a carga do navio, etc. Né? Porta-voz de Deus, aspecto, entre aspas, profeta, aliás, os ofícios de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Paulo demonstrou isso, não rei, mas em termos de sacerdote, entre aspas, e profeta, sim, olha Paulo mostrando aqui como Cristo era profeta. Ele falou a vontade de Deus para ele, Deus vai fazer isso, façam assim. Né? E, no caso, milagres na ilha, muitos milagres. Aliás, tem algum milagre na ilha que parece alguma coisa muito, muito de perto com o que Cristo fez? Curas, e tem uma específica?
estava com muita febre, Paulo veio, impôs as mãos e ele foi curado. Sogra de Pedro, olha como parece, até graficamente, a sogra de Pedro, aliás, até o parente, né? A sogra de Pedro, ele chega lá com muita febre, ele impõe as mãos, é curado, e muita gente vai até ele por causa disso. Aqui, muito parecido, não era o sogro a sogra de Pedro, mas era o pai do chefe lá da ilha, a pessoa conhecida, ele curou, já vimos, e muita gente foi em decorrência disso, parecidíssimo, olha como Paulo aponta para Cristo, aqui como parece. Oi, Dênio. Exatamente, muito bem colocado. Tanto no caso das curas da ilha, como do pai do Públio, como da serpente também. Lucas não pode fazer nada, bem colocado. Não era médico que resolvia isso, não. Desculpa aí, Rúber. Era bom se pudesse curar hoje. Aliás, se houvesse essas curas hoje em dia, o Rúber ia ter que mudar de profissão. Não é não? Mas Deus sabe o que faz, Ele usa, a maneira que Deus usa hoje para nos aliviar de tanta coisa, são os médicos, sabemos disso, graças a Deus. Não é isso? Mas vamos lá. Ok, outro ponto que eu acho interessantíssimo, esse aqui tem que ir um pouquinho mais fundo na coisa, mas eu entendo que algo que aconteceu aqui com Paulo aponta para isso, da maneira como eu vejo. Alguém pode dizer, mas você está inventando, está criativo demais. Tudo bem, tem direito de achar isso, mas eu acho curioso, eu acho que dá para tirar uma lição aqui. A cobra, será que o fato dela ter mordido Paulo, falei Pedro, mas é Paulo, dela ter mordido Paulo, aquilo lembra alguma coisa que Cristo fez ou faz? Isso é profundo, isso é maior, não dá para ver assim que olha, não, tem que ir mais fundo. E aponta de alguma forma para Cristo, o fato da serpente ter mordido Paulo. Ok, o que tem, Tiago? Excelente, eu vejo exatamente para mim eu vejo claramente essa analogia. Interessante, a serpente foi inútil para Paulo, picou, mas não matou. Ele foi dado por morto, mas não morreu. Então, interessante, a serpente, Cristo vence a serpente, que é Satanás, sim, não precisa nem dizer como, mas nós sabemos. E interessante, Paulo, entre aspas, morreu assim, aos olhos das pessoas, as pessoas olharam para ele e viram, coitado, é um coitadinho, vai morrer picado pela serpente. E o que foi que Deus fez? Não morreu. Com Cristo, ele morreu de fato. Mas olha como parece, eles olharam para Cristo, é um ferido, oprimido de Deus, é um maldito pela lei e tal, pendurado ali na cruz, coitado, ele deve ter feito uma coisa horrível para estar ali na cruz. E reviveu. Olha só, o veneno morreu, eu sei, mas a serpente não destruiu a Cristo. O nosso veneno, do nosso pecado, estava sobre ele? Estava. Então, o veneno da serpente entrou em Paulo? Entrou, mas não acabou com Paulo. No caso de Cristo, nosso veneno, entre aspas, estava nele no sentido que ele pagou? Estava. E realmente ele morreu, mas reviveu. Ou seja, num dia podiam olhar ele como maldito, amaldiçoado, quer dizer, nesse sentido. Amaldiçoado porque está na cruz, morrendo desse jeito, mas depois ressuscitou. Olha só, cadê o veneno da serpente? Foi desfeito. Então, eu acho essa analogia muito interessante entre o que aconteceu aqui com Paulo, tá bom? E, finalmente, para concluir, eu sei que o Pepe rebateu 2 vezes, mas bem rapidinho. Uma coisa que eu acho bem interessante, além desse aspecto teológico, uma coisa bem prática. Deus, às vezes, nos dá muitas bênçãos, mas o fato dele nos dar bênçãos não anula o fato de que virão novas provações, até no meio das bênçãos. Digamos que você está sonhando muito por um trabalho, um emprego, e Deus dá um emprego, maravilha. Mas naquele emprego vão ter desafios. Talvez você esteja sonhando com uma viagem de férias, e Deus lhe deu essa viagem dos seus sonhos melhor do que você pensava, maravilha. Mas ali vai ter dificuldades, alguns pontos aqui e ali, vai. Aqui nós vimos claramente, Deus abençoou, chegaram em Malta, mas veio a cobra, houve isso, mas havia aquilo, e Deus, através daquilo, Ele nos abençoou, Ele abençoou. Então, quando acontecer na vida da gente, bênçãos grandes, amém, e acontecerem dificuldades, não se desanime, então essa bênção não foi Deus? Foi, claro que foi, amém pela bênção. E as dificuldades, também, Ele permite aquilo para a gente usá-las para crescer, debaixo do sol, é assim mesmo que acontecem as coisas, com dificuldades, mas não fiquemos desanimados pelas dificuldades, corramos para Cristo, são mais bênçãos disfarçadas, ok? Aqueles tem levantado a mão? Tá bom. Ok, então terminamos o nosso currículo, vamos orar ao nosso Deus, vou orar aqui agradecendo. Santo Deus, obrigado por essas aulas, te peço que tenha sido edificante para todos os que têm ouvido, como tem sido para mim. Em nome de Cristo, amém.